Olá pessoal, boa noite a todos vocês que estão assistindo o nosso programa aqui pela TV Artes. O Papo de Impacto é transmitido diretamente dos estúdios aqui da nossa Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna. E nós temos aqui a afiliação à TV Cultura, ou seja, a Fundação Padre Anchieta. E hoje nós recebemos aqui uma convidada muito impactante, muito especial, uma pessoa maravilhosa, que vem de uma família maravilhosa, que tem uma família maravilhosa, que é uma empreendedora, que vem desde criança trilhando seus caminhos aqui dentro de uma área que é muito bacana e normalmente ela é aí colocada sempre como algo que vem para as pessoas do sexo masculino, mas que ela veio quebrando esse paradigma há muito tempo e fazendo com que o restaurante que ela tem hoje, juntamente com a família, seja um dos mais conceituados aqui do interior paulista e também do nosso estado e do Brasil. Eu estou aqui com a Mariana Kennor. É isso, né, Mariana? Isso mesmo. Mariana, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. A família maravilhosa dela está aqui também assistindo a gente no estúdio, na gravação, que é muito bonito, muito bacana. E aí, Mariana, eu gostaria que você desse aí os seus cumprimentos iniciais aos nossos queridos membros da audiência que vão ver esse programa aqui com muita vontade. Eu espero que vocês gostem. Vim aqui para falar um pouquinho do nosso dia a dia, de um restaurante do Bar da Praia, que está situado na cidade de Jaguariúna há 37 anos. 37 anos, gente, quase 4 décadas. Bastante tempo. Que bacana. Muitas coisas aconteceram nesse período. Que bacana. E eu tô aqui para dividir um pouquinho com o Mari, telespectador. fala uma coisa aqui pro pessoal. O Bar da Praia hoje é um ícone, né, de Jaguariúna. Você fala de Jaguariúna, você fala do Bar da Praia, você fala do rodeio, você fala do cavalo, da festa da cavalaria antoniana. E o Bar da Praia está entre esses ícones, né, que acabam aqui trazendo esse olhar tão bacana para Jaguariúna. E eu sei que você, né, juntamente aí com toda a tua equipe, né, tua família, fizeram desse trabalho algo especial. Mas eu queria perguntar para você, quem é a Mariana Kennor? Olha, Mariana Kennor, eu nasci na cidade de Jaguariúna. Jaguariunense nato. Nata. Me formei em marketing, me pós-graduei aqui na FAG, em gastronomia. Ai, que bacana. Senti a necessidade, em 2006, de entender um pouco mais quando as pessoas que trabalhavam comigo, eles falavam coisas que eu não entendia. Nomes difíceis, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu vou atrás para aprender, para poder conversar de igual para igual. Foi quando eu decidi fazer a gastronomia aqui na FAG. Trabalho no Bar da Praia desde meus 9 anos de idade. Antigamente podia. Né? Antigamente podia. Eu falar, calma, nessa época podia. E estive fora somente 1 ano, que eu morei em São Paulo. Mas assumimos, o meu pai, né, é o criador do restaurante, é o idealizador. E há 23 anos, eu e minha irmã que tocamos o negócio. Então, nós estamos à frente do Bar da Praia há 23 anos. Que bacana. Sou casada há 13 anos e tenho um filho de 10. Ah, coisa linda. Agora fala para todo mundo saber e conhecer o nome do marido e do filho, né? Pra gente... Meu marido Fernando e meu filho aqui, Lorenzo, que estão aqui nos assistindo. Coisas lindas. Mari, conta pra gente. Você falou um pouquinho aí a gente falou dessa coisa do ícone, né? E de você ter corrido atrás da questão da gastronomia e tudo mais. Você imaginava, já quando você tinha seus 9 anos e estava lá, ajudando, auxiliando a família, né, teu pai, todo mundo, você imaginava que você hoje seria a pessoa que estaria à frente, juntamente com a sua irmã, de toda essa estrutura que vocês acabaram por ter e fazer desenvolver? Olha, o Bar da Praia... eu preciso contar a história um pouquinho do meu pai para chegar no Bar da Praia. O meu pai, ele foi morar em Paraty e ele sempre foi muito visionário, né? Ele era capitão de uma escuna em Paraty e ele introduziu o almoço a bordo na escuna. E hoje em dia você pode ir em Paraty, que todas têm, mas isso foi ideia dele em 84. Meu Deus. Ninguém nem pensava. As pessoas, tipo e eles falavam que a cozinha do bar era muito pequena, que não teria como ter a comida. Ele falava, não, vamos fazer o bobó de camarão. Tanto que no nosso cardápio, até hoje, há 37 anos, você aprecia e está escrito bobó de camarão à moda de Paraty, porque era o mesmo prato que ele servia no barco, quando ele era o capitão.
Saindo de Paraty, ele acabou vindo para Jaguariúna, ele montou um trailer. Minha avó morava que era zona rural na época, né, no bairro Dona Luísa. E ele colocou um trailer e começou a fazer comida para amigos, algo bem despretensioso. Meu avô é carpinteiro, a minha avó sempre foi aquelas italianas de fazer comida no fogão a lenha, não usar nada industrializado, ela sempre foi muito comida natural. O que se fala muito hoje, né? Mas eu tô dizendo isso há 40 anos atrás. Eu me recordo, eu criança, batendo manteiga para minha avó porque ela não comprava a manteiga industrializada, sabe? Então, e meu pai foi criado dentro de uma casa onde a gastronomia era um sinônimo de amor, carinho, cuidado, porque você não comprar uma manteiga pronta e você bater uma manteiga pro teu filho porque você tá passando um amor naquilo, né? E eu fui criada dentro disso. E depois, quando ele acabou montando o trailer, uma pessoa foi falando para outra. E hoje nós temos 6.000 metros. Onde ficava esse trailer? No mesmo lugar até... Olha, eu vou te contar uma curiosidade que poucas pessoas sabem, tá? Se vocês chegarem hoje no Bar da Praia, na recepção tem uma panela de ferro pendurada. Foi a primeira panela do Bar da Praia. Nossa, eu vejo essa panela sempre que eu vou lá. Eu falei que eu preciso escrever o motivo dela estar ali, né? Porque ela está lá desde 88. Foi a primeira, bacana, foi a primeira panela. Bonito. E meu pai, quando começou, meu avô era carpinteiro, meu avô aposentou pela Mogiana, inclusive. Mas seu pai já era aqui de Jaguariúna? Meu pai é nascido aqui. Nascido aqui também. Meu pai é nascido aqui. Então ele foi para Paraty, depois voltou? Foi para Paraty e voltou. Que legal. E quando meu avô construiu esse fogão a lenha, porque lá na época era só sítio e era fácil, lenha e tudo mais, né? Meu pai começou o Bar da Praia, ele não tinha verba, dinheiro para começar algo. Então foi tudo muito difícil, coisas rústico, pequenas. Né? Pegou uma geladeira da minha avó. Exatamente. Começou muito despretensioso, como eu falei, né? E a minha avó sempre cozinhou em fogão a lenha. E meu pai trouxe isso para o restaurante. Hoje, com 37 anos, qualquer pessoa que comeu uma carne no Bar da Praia ainda é feita na chapa do fogão a lenha. Nossa. E o nosso arroz e feijão fica o dia inteiro lá defumando. Eu falo que fica defumando. Gostoso, né? Por isso que tem um sabor diferente, né? Mas você me perguntou se eu imaginaria que estaria como está hoje. Eu acho que todo mundo pensa em crescer. Né? Todo mundo quer crescer na vida, né? Ser alguma coisa, idealizar coisas. E assim, o Bar da Praia começou tão pequeno e nós da família, eu digo meu pai que ficou 15 anos no restaurante e agora eu e minha irmã, o Bar da Praia está sempre em mudanças. Eu não consigo enxergar um Bar da Praia estático. Sabe? Apesar de ter tradição, é sempre inovação. Eu falo que é tradição com inovação. Porque todos os dias que você for lá tem alguma coisa diferente. Se você tirar uma foto no lugar, daqui 15 dias, volta que vai ter alguma coisa diferente. Que bacana. Sabe? Que eu acho que é isso, né? Um movimento que faz com que o negócio dê certo. Que legal. E o teu pai, vamos falar um pouquinho dele, do Kiko. Famoso Kiko. O famoso Kiko, que começou tudo. Aquele lugar onde tem hoje o Bar da Praia, eu penso que na época, em 88, devia ser assim bem menos habitado, com casas, construções do que hoje. Na verdade, era a lateral toda do restaurante, era só sítios, né? E tinha uma única rua que tinha terrenos de 250 metros, que foi onde nós começamos. Nossa. Nós compramos um terreno... Quando nós éramos criança, minha avó morava nessa rua, minha avó criava galinha, coelho, cana, era sítio mesmo, era sítio, estrada de terra. Quando começou o Bar da Praia, era estrada de terra. Né? Nós brincávamos numa árvore que ela tinha... Era um abacateiro muito velho, meu pai abaixava e fazia de cavalo para mim e para minha irmã. E um dia nós estávamos lá brincando e uma pessoa que trabalhava na companhia Jaguari de energia, porque não era nem CPFL ainda. Ele falou, ô Kiko, esse terreno tá à venda, porque antigamente ia ter uma torre aqui da CPFL, não vai mais ter, você não quer comprar? E meu pai falou, nossa, é sério? E aí meu pai foi atrás, comprou o terreno e colocou o trailer. Meu avô, como carpinteiro, reformou e fez um puxadinho, que era a cozinha. E o primeiro
o primeiro salão que foi construído, eu me recordo perfeitamente, meu avô e meu pai em cima colocando telha, madeira, e eu embaixo brincando com uma cachorra que tinha dado cria. Então, assim, a minha infância foi dentro do bar da praia. Para mim é mais do que um espaço, um negócio. Eu tenho lembranças da minha vida toda ali dentro. Teu crescimento foi tudo ali, né? E coisas boas, viu? Momentos maravilhosos vividos ali. São fantásticos. Deve ser uma coisa muito gostosa, né? Maravilhosa. Sim. E lá eu sempre, né, tive essa questão do bar da praia. Eu, na verdade, nasci em Amparo e a gente já ouvia falar do bar da praia desde sempre lá, né? Agora, aqui em Jaguariúna, às vezes a gente conversa com o pessoal que é aqui da cidade também, né, o pessoal mais velho, e eles comentam dessa questão. Não, o bar da praia era um local pequeno, o pessoal ia lá, e aí tinha, às vezes, não sei se tinha mesa de sinuca, alguma coisa nesse sentido. Teve também. Teve também. Ele falava, era um barzinho e tal, para não falar, era um boteco, não sei o quê. E o Kiko sempre fez uma comida maravilhosa, e o pessoal ficava doido, porque ele trabalhou em Paraty, trazia peixe fresco, e começou a crescer. Eu acho isso tão bacana, Mariana, a pessoa ter essa visibilidade, né, mas despretensiosa, mas ao mesmo tempo fazer a coisa, não, peraí, se está dando certo, vamos começar a melhorar, vamos começar a crescer, e ele tomar hoje a dimensão que ele tomou. Isso eu penso que é um diferencial muito grande. E quando eu falo de empreendedorismo, que a gente tem muito aqui na instituição, né, os cursos na área de gestão. Então, como você disse, eu comecei aqui a fazer turismo, depois eu fiz gastronomia, depois eu fiz pós em gastronomia. E aqui a gente sempre fala muito dessa questão do empreendedorismo, que é muito comum em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, né? A pessoa já nasce querendo empreender. E aqui, às vezes, é muito difícil para as pessoas que vêm para estudar cursos na área de gestão entenderem que o empreendedorismo é necessário e tem que estar presente em tudo, independentemente da sua profissão, da sua carreira. Então, se você quer se formar em Direito e fazer o AB e ser um advogado, você vai ter que ter o seu escritório, você vai ter que empreender para ter isso aí. Se você se forma em veterinária, em medicina veterinária, que a gente tem um dos melhores cursos aqui do país de medicina veterinária, um hospital maravilhoso. Não adianta só você fazer veterinário. Se você for ter a sua clínica, se você for ter o teu hospital, o teu consultório, você vai ter que fazer o empreendedorismo acontecer. E eu acho bonito a história que você contou do teu pai e a tua, porque é uma coisa que já vem, claro, dentro da própria concepção dele, criar uma situação lá em Paraty em que ele colocou um almoço a bordo e acabou criando, na verdade, um core business fantástico, porque todo mundo começou a seguir isso. Hoje todo mundo faz. Todo mundo faz. E aí eu pergunto para você, Mariana, como é que você vê hoje essa questão do empreender no Brasil? A gente conversava um pouquinho aqui antes da questão relacionada às crises financeiras, né? Cada período tem uma, tudo mais. A gente viu lá na década de 90, depois no final dos anos 2000. A gente viu várias, mas eu queria saber você hoje, como é que você tem a visão do empreender no Brasil? Flávio, apesar do Bar da Praia ter 37 anos, eu acho que ninguém vive de tradição. Eu acho que, tem 37 anos, é isso daí, quem quiser fica. Sinceramente, não é assim que a coisa acontece. Eu falei anteriormente que lá, cada hora que você vai, está de uma forma, porque nós estamos realmente sempre mudando. E não só mudando na questão física, porque sempre realmente estamos reformando e trocando as coisas. É muito legal. Mas não só na questão física, mas também no nosso cardápio. A semana passada mesmo eu lancei um prato que chama... ai, meu Deus. Então. É tão novo, tanta coisa. É tão novo. Mas você sabe que foi algo que nós tínhamos um cardápio que meu pai desenvolveu quando ele começou a cozinhar. E aquele cardápio foi durante anos. E de uns 10 anos para cá, eu vi a necessidade de inovação. Legal. Porque as pessoas, por mais que goste, hoje em dia a concorrência, a gente está aí, né? No nosso quintal, o tempo todo. É um restaurante que abre aqui, outro ali. Então, e eu falo que qualquer restaurante, pequeno, médio ou grande porte, acaba sendo concorrente. Porque se eu vou sair da minha casa hoje, eu tô indo para ir pro Bar da Praia, mas
vou parar para comer um cachorro-quente. Acabou de ser meu concorrente o cachorro-quente, né? Porque a pessoa deixou de consumir no meu restaurante, no meu estabelecimento, para ir em outro. Gente, esqueci. Quais os ingredientes? Vamos falar dos ingredientes. Surpresa de tilápia. Surpresa de tilápia. Tá vendo? Uma surpresa. Adoro. Deve ser maravilhoso, porque eu nunca comi lá. E olha que eu comi acho que quase todos os pratos. Nunca comi qualquer coisa lá que não estivesse maravilhosa. Não é que estava boa, fantástico. Nunca cheguei e falei, nossa, esse prato está mais ou menos, está bom, mas não está tão bom. Não, nunca. Então, galera, vocês que gostam de uma comida maravilhosa, boa, saborosa, temperada, que é feita com muito amor e carinho, Bar da Praia é sempre surpresa. Tanto no aspecto físico, você chega lá, depois de 2 meses você aparece, está tudo modificado, tem outras coisas, só que um ambiente muito gostoso, né? Sim, sim. Ele é aconchegante, ele é gostoso, diferente. Não tem lugar igual. Não, o pessoal até tenta imitar, mas não consegue. Eu sou suspeita de falar. Então, surpresa de tilápia. Surpresa de tilápia. É o próximo que eu vou experimentar lá, porque eu amo não peixe. Não vai né? se arrepender. Eu amo peixe e frutos do mar, maravilhoso. Não vai se arrepender. A minha irmã é nutricionista. Tá vendo? Ela cuida de toda a parte do estoque. Uhum. Como eu fiz a gastronomia, eu ajudo na questão da parte da compra, toda a parte carnes, camarão, os insumos mais importantes, eu faço questão de acompanhar. Além da compra, quando recebe, eu vou ver o que nós estamos recebendo, desenvolvo os pratos. Controle de qualidade rígido ali, muito, né? Flávio, porque eu acho que é isso, né? Começou há 37 anos, mas não perdeu a essência. Mudou muito. Para quem começou, né? Evoluiu. Mas não perdeu a essência. Que eu acho que é isso, né? Que as pessoas buscam hoje. Porque qualquer pessoa vai lá, hoje faz uma publicidade no YouTube ou qualquer outro meio de transmissão e tá lotado. Dá 1 ano, fecha. Porque não tem consistência. E eu vejo que lá nós trabalhamos com consistência. Em absolutamente tudo, sabe? A família trabalha unida. Meu pai, eu, minha irmã. Tô ensinando meu filho. Isso mesmo. Já com 10 anos. Muito bom. Então, eu acho que é não perder a essência do negócio, sabe? E mudar sempre, Flávio. Que legal. Porque o empreender não é você montar algo, mas é você conseguir manter aquilo que você montou, sabe? Porque foi uma das coisas que na época do curso da gastronomia nos perguntaram, por que vocês estão fazendo gastronomia? A maioria das pessoas responderam, porque eu gosto de cozinhar. E eu acho que não é isso, sabe? Então, é buscar realmente, além da sua paixão, porque cozinhar, a gente cozinha para amigo em casa, né? Porque restaurante dá muito trabalho, mas é maravilhoso, é muito gratificante quando um cliente sai e fala, estava maravilhoso, valeu a pena ter saído de Santos para vir até aqui comer camarão. Legal. Então, é isso. Muito bom. Pessoal, estamos aqui então com a Mariana, Bar da Praia, uma empreendedora, uma mulher fantástica. E daqui a pouco voltamos aqui com mais um bloco no Papo de Impacto. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, mas lá no meu ranchinho, inclusão, ninguém te amou nem pode te amar assim. E energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. A dengue está se espalhando e nossa região precisa de ajuda. Não dê chance para o mosquito. Elimine a água parada, limpe seu quintal e proteja a sua família. Faça a sua parte. Juntos podemos vencer a dengue. Saúde. Uma campanha TV Artes e Unifag. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes.
Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. ZYP 297, TV Artes, sua afiliada TV Cultura em Campinas e região. Voltamos então aqui no Papo de Impacto, diretamente dos estúdios da Unifad, Centro Universitário de Jaguariúna. Estamos aqui na Rua Amazonas 504, no centro de Jaguariúna, e contamos aqui hoje com uma presença impactante, fantástica, falando um pouquinho a respeito de empreender, da área de alimentos e bebidas, um restaurante, mas algo que realmente é um sonho, uma coisa montada de forma familiar, bacana, e que ela, juntamente aí com a sua família, tem tocado e feito ele se transformar em algo que é um ícone hoje aqui em Jaguariúna. Mariana, vamos de novo falar sobre a questão relacionada à tecnologia. Você começou a tocar num ponto muito interessante. Hoje, muita gente acaba fazendo com que o engajamento em algum tipo de social media, né? Então Instagram, Facebook, qualquer outro tipo de mídia, Google Ads, seja na verdade um marco principal. E você tocou num assunto bacana. Isso hoje potencializa muito. Sim. Ele traz muita coisa, mas do mesmo jeito que ele traz de uma forma rápida, se você não tiver o que você falou muito bem, a consistência, a constância e o conteúdo, ele também some rapidinho. Sim, não tenha dúvida. Fala um pouquinho, como é que você vê isso hoje dentro do ramo de restaurante, de alimentos, bebidas? Como é que funciona essa questão, esse equilíbrio entre utilizar redes sociais, utilizar, claro, a propaganda midiática, etc., principalmente redes sociais, e essa outra questão de outro lado, que é manter aquilo que você consegue engajar tão rápido? Ô Flávio, eu como gestora do restaurante há 23 anos, eu falo que o mais importante do que levar o cliente até lá é a experiência que o cliente vai ter dentro da nossa casa. Porque eu falo que ele chegar até o bar da praia, ok, ele viu uma publicidade, alguém falou, a questão é ele ter vontade de voltar, né? Uhum. E essa vontade de voltar, desde a recepção, nós trabalhamos com flores, inclusive tem uma empresa de Olambra que nos manda flor toda semana. Então, a nossa recepção é forrada Florida, de flores, né? A coisa mais linda, todo mundo tira foto. O cardápio, o atendimento dos garçons do Bar da Praia, nós fazemos treinamento semanal. Nós sentamos e conversamos o que aconteceu durante a semana, o que poderia melhorar, quais foram os pontos. Nós pegamos os pontos da semana para poder discutir aquilo, porque erros... Faz um brainstorm com ele toda semana. Sim, legal. Porque assim, olha, erros acontecem, e isso em qualquer coisa, né? Atrasou um suco, por exemplo. Só que assim, por que atrasou o suco? Qual foi a falha? O que fez com que isso acontecesse? Não é quem é culpado, é no processo que aconteceu, né? Sim, porque meu marido fala muito isso, que tudo é a base de processo. Então, se você não tiver um processo muito bem determinado, com pessoas treinadas para aquilo, você vai viver procurando culpado e você não vai resolver. Então, eu acho que é a experiência do cliente lá. Atendimento, a música que toca, né? O meu pai é uma figura que é muito engraçado, porque as pessoas fazem questão de cumprimentar o meu pai, né?
É o Icônico. Kiko, sim, é verdade, porque ele está lá há 37 anos e ele não deixa de estar. Ele faz questão de estar lá, né? Meu pai está com 72 anos e não tem um firme dia ali, da né? vida dele que ele não pise no bar da praia. Ele ama aquilo. As pimentas que as pessoas comem, Nossa, até maravilhoso. hoje, quem faz é ele. E ele faz questão de fazer. Sabe? Então tem coisas que ele não deixa de fazer. Nós temos drinks exclusivos da casa, que um deles é a cajibrina, que meu pai, Nossa. que é maravilhoso. Gente, ó, primeira coisa, vocês têm que ir no bar da praia, conhecer, porque o ambiente é maravilhoso se você não conhece. Se você já conhece, foi e não tomou, tome a cajibrina. Juliana, meu amor, beijo pra você, ó, a cajibrina, tá vendo? Ela é fã da Ela cajibrina, adora, maravilhosa. E esse drink é feito com um licor que o meu pai faz, de gengibre. Então, eu falo que onde as pessoas passam dentro do bar da praia, sentem o nosso amor, o amor da família que está ali, sabe? Unida, trabalhando para... Eu falo que da nossa família para a tua, né? Porque é exatamente isso. Nós Perfeito. trabalhamos para receber a família das pessoas que lá estão. E outra coisa, em dias temáticos, nós temos coisas diferenciadas. Dia das Mães, eu mando fazer uns pratinhos, ímãs de geladeira, por exemplo, que é uma artista plástica, pinta individual. Nossa, que Então é lindo. algo exclusivo para quem vai em cada ano. As telhas que eu vejo sempre lá, né, diferentes. Sim, mas Dia dos Namorados a gente enfeita o restaurante todo, Dia dos Namorados, Páscoa, tem coelho, ovo por tudo quanto é canto. Então eu acho que é isso, sabe, Flávio? Fazer as coisas com amor. Porque quando as pessoas chegam, eles sentem esse amor e acabam tendo a vontade de voltar. Eu falo que o Bar da Praia não é só um lugar, ele é um presente. É uma experiência. É uma tá lá, não é? experiência, sim. Porque se você tem uma publicidade muito forte, e isso aí cai, claro, obviamente no gosto, a gente falava um pouquinho antes aí da questão dos TikTokers hoje, né, que são influencers. Até a gente estava citando o prefeito de Sorocaba, lá o Manga, e a criançada toda sabe quem é. Às vezes a gente que é mais adulto, que deveria saber, não sabe. Né? E hoje isso influencia muito. Mas se você não tiver isso que você falou, fazer com que a experiência da pessoa no local tenha algum tipo de vínculo com o ambiente, com a comida, com o tratamento, com a recepção, eu também tenho essa mesma noção. Vai durar pouco, porque é efêmero, não tem conteúdo. Não tem, né? sim. Não tem lastro para poder durar. Sim. E baseado nisso, Mariana, você falou muito aí de inovações, de pratos novos e tudo mais. De onde vêm as ideias para fazer... Porque é ao mesmo tempo, uma coisa bacana, porque você está atualizando, mas também é uma coisa arriscada, porque você tem um cardápio tradicional que teu pai criou, e de 10 anos para cá vocês vêm fazendo alterações. Como é que surgem essas ideias? Como é que elas funcionam e como é que vocês colocam isso em prática? Tem algum processo especial? Não tem? Flávio, é importante ressaltar que o cardápio que começou o Bar da Praia 37 anos atrás, ele tá lá e eu não mexo, tá? O básico dele que começou a estar ali. Sim, eu acrescento coisas. Legal. E eu tenho todo o cuidado de não aumentar a minha lista de compra, porque a minha lista de insumos já é gigantesca. Eu imagino. Então eu tenho que desenvolver prato dentro do que eu tenho lá dentro. E olha, eu vou falar que até sonhar com receita eu sonho. Então, que legal! É verdade. E assim, é muito gostoso porque eu faço normalmente o primeiro prato, peço para os nossos colaboradores, né, que são os cozinheiros, chefes, subchefe fazer, aí eles fazem, eu falo, não ficou legal isso, vamos mudar. Aí senta numa mesa, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, e a gente vai experimentando. Aí eu falo, não come porque vai vir outro. E aí nós vamos provando, esse ficou legal. Então, a partir desse, a gente treina as outras pessoas, né, que estão dentro da cozinha para aprender a fazer. Nós temos hoje 13 pessoas na minha cozinha trabalhando diariamente. Num domingo, Flávio, nós trabalhamos em 60 pessoas. Nossa, sim, 60. 60 pessoas. Caramba! É muita gente. É muita gente. É muita gente. Meu Deus. E o tempo todo, né? Sim. Vocês começam que horário num domingo, por exemplo? Às 11h30 da manhã. E vocês fechamos abrem? às 11h30 para Mas cliente, e o pré? né? Não, cozinha 8,
salão 9. Nossa. E ficamos até às 16h30 para cliente, mas aí nós ficamos até às 6, 7 da noite. Até a hora que Deus quiser. Até a hora que Deus quiser. Que gostoso. E eu vejo bastante essa questão dos pratos, eu até perguntei, porque vocês têm pratos que foram premiados. Sim. E eu tenho um que eu amo, né? São dois, na verdade, que são meus preferidos. O primeiro lugar, que até então eu era o meu número 1, era a peixada de inverno. E o segundo é aquele camarão empanado com a farofa de banana, maravilhosa, com o risoto de siri. Esses dois pratos já existiam ou vocês criaram? Não, esse prato foi a criação do meu pai. Os dois, ambos. Os dois? Os dois. Desde o começo ou depois? Desde o começo. Desde o começo. Que legal, tem desde o começo do Bar da Praia. E o camarão empanado, ele foi capa da revista Veja São Paulo, como o melhor roteiro gastronômico fora da cidade de São Paulo. E eu prometo que não foi paga essa matéria. Eu sei, eu imagino. Não foi. Então, eu falo que foi muito legal, assim, quando eles nos escolheram, porque ficaram entre alguns restaurantes. E quando o repórter da revista Veja, ele falou, não tem dúvida. Já vou fotografar porque não tenho dúvida alguma. Foi muito legal isso, Hoje em dia, Flávio, os pratos que eu desenvolvo, ou são mais grelhados, ou vai mais queijo. Tá. Porque eu percebo que as pessoas hoje em dia, elas gostam mais, ou mais fitness, então coisas mais grelhadas, legumes, ou a questão de ter um catupiry, uma mussarela, porque é isso, entendeu? Então, se você pegar os meus pratos que eu desenvolvi, a maioria tá nessa linha, mas é porque eu acho que antigamente era mais prato ensopado, era uma culinária requintada, porém mais simples, no sentido de ter ingredientes tradicionalíssimos, não tinha queijo, era uma coisa muito leve, assim, né? Caldeirada. A caldeirada é um dos pratos que mais vende até hoje. Muito bom. Mas isso foi um dos primeiros pratos que meu pai colocou no cardápio, a receita do meu pai. Sim. Mas se você pegar, eu fiz um prato em homenagem aos 35 anos do Bar da Praia, que chama Verão 35, que é tilápia grelhada, camarão com alcaparras na manteiga e legumes com alho frito na manteiga. Nossa, então, assim, é divino também. E tem ainda, né? Tem. 35 que tá lá. Sim. Aí tem um outro prato que sai bastante, que chama Flor do Mar, que é um camarão grande, assim, vai catupiry legítimo, uma massa, 1000 folhas e um risoto de siri. Eu falo que o nome desse prato, Flor do Mar, porque quando você morde, parece pétalas esse camarão. Eu comi esse prato, a Ju pediu. Eu adorei, porque você falou da 1000 folhas da massa. É muito bom esse também. Não parece pétalas, porque crocante, quebra na boca. É isso. Então, os pratos que eu desenvolvo, eu acho que tem mais a pegada moderna, sabe? Mas os pratos do meu pai são mais tradicionais, apesar de todos serem deliciosos, né? Eu falo que não tem nada no Bar da Praia que eu como e falo, esse prato é mais ou menos. Tá. Tudo eu acho muito bom. Né? Tudo é muito bom. Tudo é muito bom. E eu sou suspeita de falar, eu tenho certeza disso. Mas é que eu falo que cada vez que você vai no Bar da Praia, é uma experiência gastronômica diferente. Sabe? Por mais que eu como uma carne, tem o T-bone, né? Que nós trabalhamos com... Pois o pessoal às vezes... Bar da Praia só tem peixe, frutos do mar. Não, gente, tem um T-bone lá maravilhoso. Não. Pra quem gosta de carne vermelha também e tal. Nossa, muito top. Filé mignon, a nossa farofa de calabresa é divina. O nosso feijão não tem igual. Tem um cliente aqui da cidade que o filho só come feijão do Bar da Praia. E eu acho ótimo. Excepcional, né? Eu falo, acho maravilhoso. Ô Mari, você comentou uma coisa, né? Você falou, olha, a gente teve um prato premiado, eu sei disso porque a gente viu todo o processo acontecendo, né? E quando teve essa premiação. E você falou, não foi matéria paga. Tem muito isso hoje? Muito. Para o pessoal se autopromover ou gerar rede social, engajamento, também tem muito? Flávio, infelizmente, hoje em dia, eu enxergo que as pessoas não fazem as coisas organicamente, sabe? A maioria olha, eu trouxe vocês são os melhores restaurantes da cidade. Vamos fazer uma matéria. Ok, uma matéria. Quanto custa? 58 mil. Oi? Sabe? Fazer uma matéria, você vai pagar. Mas é exatamente isso. Sendo que eu acho que o negócio tem que... Olha, eu sou do tempo, eu sou atrasada nisso, viu, Flávio? Porque eu sou do tempo que a melhor publicidade era boca a boca.
era você falar pro teu amigo, você precisa ir no Bar da Praia porque é o melhor frutos do mar da nossa região. E eu acho que isso, porque naquela época, quando começou o Bar da Praia em 88, não existia internet, né? Não existia essa questão, era realmente o boca a boca. E hoje nós atendemos 6 a 7 mil pessoas por mês. Nossa. É bastante, gente. Mas nós chegamos a atender mais de 15 lá atrás. Quando a publicidade era boca a boca. Então, assim, e eu vou te falar que 15% Jaguariúna e o restante é gente de fora. Mesmo porque, se você calcular que a nossa casa cabe 450 pessoas atendendo de uma única vez, uma cidade que hoje tem 60 mil habitantes, mas quando começou tinha 17, nem comportava. Né? Tipo, um restaurante que ia ter... tipo, não faz sentido, né? A cidade inteira lá. Sim, exato. Não faria muito sentido. Então, o Bar da Praia, eu falo que ele é um sinônimo de amor, não só para quem vai, porque eu falo que sente o amor na comida, no prato, mas para nós que estamos lá atendendo e servindo o nosso público também. Ô Mari, e você falou uma coisa interessante sobre a questão da propaganda, né, do boca a boca. Nós, como qualquer instituição, qualquer empresa, né, mas principalmente trabalhamos com um público que é em torno de 80% a 85% de jovens, né, entre 18 e 25 anos, que é a maioria do nosso público, e que, logicamente, estão dentro dessa faixa da questão de engajamento em social media e tudo mais. Hoje, na pesquisa que nós começamos a implementar, nós sempre achamos que tinha também esse perfil de é por causa da mídia, é por causa do outdoor, é por causa disso, daquilo. Mas hoje o que a gente percebe é que o retorno que a gente está tendo de captação hoje, que tem crescido muito, depois desse momento pandêmico que nós tivemos em 2020 e 2021, ele tem, pelas estatísticas que o próprio pessoal informa, né, quando ele entra a estudar, vindo da questão do boca a boca, do orgânico. Sim, eu tenho certeza. A gente tem aqui, lógico, a instituição, como você falou, a cidade tem 59.253 habitantes. Eu estou com o número na cabeça porque a gente está fazendo visita do MEC e a gente faz uma apresentação, né? Sim. E a apresentação fala de Jaguariúna, do PIB per capita tal, e da região metropolitana. E Jaguariúna sozinho não vai fazer a instituição ter o número de alunos necessários. Sim. Então a gente tem, claro, que trabalhar em várias outras cidades da região que tem também instituições de ensino. Como você tem cidades aqui que tem outros restaurantes aí bacanas e tal. Mas você convencer a pessoa de que o teu modelo de experiência é melhor do que outro que tem o mesmo ramo de negócio que você, hoje é muito mais da pessoa aí sentar e vivenciar aquilo, né? Ter ali aquela experiência sendo vivida por ela e ela contando. E aí sim, né, organicamente, através, seja de rede social, etc., porque eu acho que isso é ferramental, né? Sim, não tem divulgar. A dúvida, hoje em dia Isso hoje traz uma visão muito mais para nós, focada na questão do que é a propaganda, de fato, do que a gente tinha de noção até pouco tempo atrás. E a gente achava também, não, tem que ser a mídia, tem que ser o social, a gente investe bastante nisso, mas o aluno é quem chama o aluno. Não tenha dúvida. E o teu cliente, a pessoa que vai no restaurante como eu, se alguém me pergunta, eu sempre falo da experiência que eu tive. Então, se alguém fala, onde eu posso comer um prato de frutos do mar, gostoso, um peixe bacana, é lógico que eu vou falar que é o Bar da Praia. Quando você fala que é de Jaguariúna e está em São Paulo, o pessoal pergunta do Bar da Praia, né? Assim como perguntam do rodeio e tudo mais. Agora, essa diferenciação que vocês conseguiram implementar, a que você deve, além da questão do amor, da comida maravilhosa, né, da família trabalhando junto, tem mais algum outro ingrediente aí dentro? Tem algo que é essencial, Flávio, que eu acho que são nossos colaboradores. Eu tenho funcionários, inclusive o mês passado teve um que fez 30 anos de casa. 30 anos? 30. Mas eu tenho funcionários de 25, 22, 18, 20. Nossa. Eu tô até, hoje eu posso falar que eu tô com uma equipe até com algumas pessoas novas, né? Mas eu quase não tenho rotatividade.
O seu turnover é bem baixo, então. Muito baixo, muito mesmo. Só que, apesar das pessoas terem tanto tempo de casa, a gente senta para conversar, como eu falei anteriormente, nós conversamos, porque eu falo que o mundo está em mudança, as pessoas estão mudando, o comportamento das pessoas estão mudando. E rápido, né? Muito, e ainda mais por conta de internet, telefone. Hoje você acha que é uma coisa, amanhã já é outra, com certeza, sabe? Então, você nem tinha certeza da primeira, mas amanhã você tem certeza que mudou. Então, é mais ou menos por aí. Então, sendo assim, eu acho que esses treinamentos que nós temos, que a gente senta e conversa bastante... Isso é muito bacana, né? Esse bate-papo, esse brainstorming que você faz, né? Eu acho que é sobre isso, sabe? Eu falo que não adianta nós termos uma música maravilhosa, uma comida maravilhosa, um ambiente maravilhoso e não ter um atendimento maravilhoso. É verdade. Entendeu? E ali são pessoas lidando com pessoas, que eu acho que é muito importante. Eu falo que... Esses dias foi um cliente lá e falou, você viu que agora vai ter robôs que vão atender mesa? Eu falei, olha, não sou adepta disso. Eu falei, porque eu adoro os funcionários, acho que eles são essenciais dentro do bar da praia, e é isso, tem cliente que dá abertura e você vai conversar mais, tem cliente que não dá abertura e você vai conversar menos, e é você identificar com quem você está lidando do outro lado e ter essa coisa pessoal, sabe? E não algo impessoal, porque impessoal é você ir numa rede... de fast food digital que você quer, sentar e aguardar. Não é isso que as pessoas buscam lá. As pessoas buscam experiência. E a experiência está em todos os momentos. Quem faz com que isso se complete são os colaboradores do Bar da Praia. Eu não tenho dúvida sobre isso. Inclusive, que alguns são alunos da FAGE. Eu ia falar tem mais essa. E alguns que são ex-colaboradores seus e que foram para a FAGE porque queriam seguir uma carreira diferenciada e lá conseguiram ter a possibilidade de subir. Ô Flávio, mas isso eu acho que é legal, porque assim, olha, o Bar da Praia é um estabelecimento que desde sempre pensa no colaborador. Existe um negócio chamado taxa de serviço, que você deve conhecer como qualquer outra pessoa. Tudo que deixam, 100% que é deixado para os nossos colaboradores, eles recebem. Que bom. Então, assim, eles ficam muito felizes com isso. Eu falo que todo mundo tem problema porque não foram trabalhar, faltaram. Eu falo, eu não tenho problema de falta. Porque eu pago de forma correta. E eu acho que é isso um estabelecimento, sabe? Não é só a questão do que o cliente está vendo, mas é o que tem por trás dos bastidores também. E como é que se mantém... Todo mundo reclama de falta de mão de obra. E eu não vou falar que realmente não está assim, porque está mais difícil hoje em dia, realmente. Eu falo que tá desafiador o negócio. Mas, ainda assim, se você faz as coisas de forma correta, você consegue pessoas para trabalhar com você. Com certeza. Olha, eu vou voltar com esse tema já, logo depois do nosso intervalo, que eu quero falar um pouquinho a respeito disso que você colocou de tecnologia e ser humano e mão de obra, que eu acho que é muito bacana nesse nosso bate-papo. Pessoal, voltamos já com o Papo de Impacto aqui com a incrível Mariana do Bar da Praia. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, Mas lá no meu ranchinho inclusão ninguém te amou, nem pode te amar assim. e energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. A dengue está se espalhando e nossa região precisa de ajuda. Não dê chance para o mosquito. Elimine a água parada, limpe seu quintal e proteja a sua família. Faça a sua parte. Juntos podemos vencer a dengue. Saúde. Uma campanha TV Artes e Unifage. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes.
Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. ZYP 297, TV Artes, sua afiliada TV Cultura em Campinas e região. Olá pessoal, voltando aqui então, esse papo maravilhoso de impacto com uma pessoa impactante, a Mariana aqui, falando um pouquinho a respeito desse empreendimento que ela, juntamente com a família, ajudou a constituir, a construir e fazer crescer cada vez mais, e vai crescer mais e mais e mais, com certeza. Mariana, a gente estava falando um pouquinho aqui antes a respeito da questão de mão de obra, né? Muita gente reclama nessa área, principalmente de restaurante, a respeito de mão de obra, né? Que as pessoas não se fidelizam, as pessoas que vêm trabalhar, que é difícil, que as pessoas não têm paciência, aquilo lá para elas às vezes é só um trampolim, um bico. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão sua, que é muito importante, porque você colocou esse ponto aí sobre criar benefícios atrativos e um tratamento diferenciado para que a pessoa possa se identificar e querer ficar, e isso gerar, na verdade, uma situação de baixo turnover, né? Então, você não roda ali, é sempre a mesma galera que está ali. Sim. Aliás, outro dia eu fui atendido por um menino, ele chegou sem nada na mão para anotar e falou, fale comigo. Cara, achei fantástico esse menino. E ele, tudo na cabeça, trouxe tudo certinho. A Juliana falou, nossa, Flávio, leva ele para fazer faculdade. Eu falei, não, já vou falar para a Mariana, vou dar uma bolsa para ele. O cara é muito bom. Mas a gente tem hoje também essa coisa do atendimento robotizado, né? Aí você vai em algum lugar, você entra, faz o seu self-atendimento e tal. Eu já fui em um restaurante em que tem esses robôs que vêm na mesa, que você pede, ele vem e traz. Eu acho horrível, né? Eu prefiro ser mal atendido por um ser humano do que ser bem atendido por um robô, porque eu nunca vou ser bem atendido, né? Não dá nem para você conversar com esse tipo de situação. Pode ser que no futuro, hoje, enfim, tenha algum outro tipo de intervenção. Mas como é que você vê isso hoje para você dentro do Bar da Praia? Ô Flávio, eu acredito em pessoas, tá? Eu acho que qualquer empresa depende de ser humano para crescer ou para se manter no mercado, porque hoje se manter no mercado já é algo muito bom, né? E as pessoas que trabalham conosco, além de todos terem um salário digno, que conseguem sustentar suas famílias, nós temos bolsa com a faculdade, o Bar da Praia tem parceria com a FAGE há 20 anos. Exatamente. Tem quantos anos a FAGE na cidade? A FAGE tem 26. Então é 26 anos o Bar da Praia 26 anos. Tem a parceria com o Bar da Praia. Então, todos os nossos funcionários hoje têm bolsa com a faculdade que trabalham conosco, né? É claro que tem as pessoas que querem usar e tem as pessoas que não querem, porque isso é de cada um. Mas eu falo que você tem que dar a oportunidade da pessoa crescer. Se ela quiser crescer, ela tem como. E eu falo que eu fico orgulhosa quando as pessoas fazem faculdade, saem e voltam sendo clientes do Bar da Praia. É muito bacana, porque né? Eu acho que isso é como se fosse um dever cumprido de um filho se formando, sabe? E tudo isso graças ao restaurante e a parceria que tem com a FAGE, claro. Com né? certeza. Mas fora isso, nossos funcionários têm alguns benefícios. E eu tenho certeza que uma empresa que valoriza o seu colaborador, ela tem um futuro muito mais promissor do que as que pensam em robotizar. Eu também acho. Ô Mari, fala uma coisa, qual que é o ponto ali de sucesso? Porque assim, você vai lá, você come uma comida que está sempre fresca, sempre gostosa. Então você pede o peixe, esse peixe é fresco. Você pede o camarão é fresco.
E você sabe que às vezes você vai num restaurante que você percebe claramente que a situação não tem esse procedimento ou eventualmente pode ser outro tipo de situação. Fala para mim, como é que funciona isso lá? Flávio, nós temos o mesmo fornecedor de frutos do mar há 35 anos. Caramba. Nós nunca mudamos. Nossa, eu falo que existem coisas que eu não procuro preço, somente a qualidade. E nós trabalhamos com peixes que são chilenos, né, que são importados de importadora. E a tilápia que nós recebemos, ela é fresca, ela vem fresca pra gente. E é muito legal, porque quando nós fomos introduzir a tilápia no cardápio, eu quis conhecer como era o abate. E a tilápia, ela fica 3 dias em água corrente para limpar a carne dela, para ela chegar com qualidade na mesa do cliente. Nossa. Então, eu não abro mão da qualidade para que as pessoas tenham a experiência que você falou que realmente tem quando vai ao bar da praia. Frutos do mar, por exemplo, tem algum outro tipo? O fornecedor, na verdade, ele tem tipo, tem um criador aqui, esse aqui é fresco, esse aqui vem direto do mar. Esse nosso fornecedor, ele tem barcos, né, que pescam para ele, porque existe uma época do ano que é uma época de preserva, então 6 meses pesca, 6 meses é preserva. Peixe nacional, o único que nós trabalhamos realmente é a tilápia hoje em dia. Os outros são todos peixes importados. É o famoso São Peter, né? O famoso São Peter, para ficar mais chique, né? Chique, E os camarões, conforme chegam os barcos, eles separam por tamanho, porque nós compramos já por tamanho de prato, né, correto? E nós congelamos e usamos durante o tempo de preserva. Então, nós temos 3 câmaras frias hoje que nos atendem no bar da praia e eu compro de 6 toneladas de camarão. 6 toneladas? Sim. Meu Deus do céu. Para usar no período que vai estar fechada a pesca. Caramba! E a câmara fria deve ser gigante. Esse fica armazenado no nosso fornecedor e ele me entrega... Você já compra, ele vai fazer Sim. Tá, mas eu tenho hoje de mercadoria na minha câmara fria 3 toneladas, hoje. Meu Deus, então é grande mesmo. É grande. São 3 grandes, Caramba. Precisa disso, Flávio, para manter a qualidade do negócio. Nossa, que legal. A gente percebe o diferencial nesse tipo de situação que você está explicando, por isso que a experiência passa a ser marcante. Sim. Porque você tem isso aí, você percebe claramente, nitidamente, quando você está ali comendo, né, o alimento, é uma coisa muito diferenciada mesmo. Eu acho que é muito um ponto ali de análise que gera esse tipo de coisa bacana, né, para o cliente. Ele sai satisfeito porque não é só a comida, né, o ambiente é legal, tudo mais, mas a comida, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E uma coisa legal, Flávia, que várias vezes já me ofereceram a questão de trabalhar com frutos com o camarão cativeiro, né? Que a época de preserva é o que tem, porque não pode pescar. Só que eu falo que eu prefiro fazer o investimento, ter armazenado, mas manter a qualidade no prato do cliente. Porque o camarão marinho, quem come, não consegue comer o cativeiro. Eu vou falar para você, eu também sou assim. E a Juliana também, ela tem uma coisa, né? Ela gosta muito de pintado na brasa. E às vezes, né? Então a gente foi para São Paulo uma vez, fomos comer um pintado na brasa. E você percebe nitidamente quando o pintado é de criadouro, né? De cativeiro, e quando ele é de livre, né? Enfim, de pesca. A carne é diferente, ela é muito mais gordurosa, o sabor é diferente. Consistência então a consistência muda, o sabor muda. Ô Mari, outra coisa que eu ia te perguntar aqui, a gente infelizmente já vai chegando para o final, passa rápido, né? Nossa, muito! Hoje, uma coisa que você mudou muito e empreendeu, que eu queria te perguntar, é a questão relacionada a eventos. Porque outro dia eu fui ser padrinho de um casamento e a galera falou, nós vamos lá no salão do Bar da Praia para nos preparar para a festa, né? E eu achei, puta, que bacana isso, né? E lá tem, pelo que eu estou entendendo, tem tudo, né? Então eu queria saber isso, porque vocês tinham o restaurante, ele foi crescendo, mas aí teve essa outra vibe
sim. De evento. Conta pra gente um pouquinho aí pra galera saber disso. Há 7 anos atrás, nós montamos um salão de cabeleireiro. Nós já fazíamos casamento dentro do Bar da Praia. Não só casamentos, mas festas corporativas também, né? A inauguração do fórum foi lá. Então, e nós atendíamos noiva. E nós sentimos a necessidade de ter um lugar onde a noiva passasse o dia. Então nós montamos um salão de cabeleireiro com spa day, que é praticamente dentro do Bar da Praia, e uma capela em 2019. Então a noiva chega às 8 da manhã, passa o dia em um quarto que foi feito especialmente para ela. E assim, esse quarto eu falo que é um quarto dos sonhos, Flávio. Tem gente que fala, posso casar de novo? Porque é muito bonito. E as pessoas passam o dia no salão, né? Faz massagem, banho de sais, arruma cabelo, maquiagem, casa na capela e depois faz a festa no Bar da Praia. Então ela passa o dia lá, ela vai embora no final da festa somente. Que bacana, né? Nós juntamos várias coisas, né, Flávio? E de onde surgiu essa ideia? Olha, tinha uma casa que eu morava aqui em Jaguariúna e essa casa estava fechada. E aí eu sempre gostei, quando eu fui montar o salão, eu queria fazer algo pensando no bem-estar da pessoa. Porque eu sinto que com essa questão de internet, as pessoas são muito vazias hoje em dia. Tem pouco conteúdo. Então eu queria que as pessoas olhassem um pouquinho para si. Nós temos terapias holísticas lá, tem massagem, tem reiki, tem Theta Healing, tem um monte de coisas diferentes. Bacana. Porque eu queria que a pessoa se olhasse como um todo, sabe? Não só chegar e arrumar o cabelo, tá tudo bem. Não, vamos olhar para dentro de si um pouquinho, né? Porque eu falo que o que tem fora é externo ao que nós temos dentro. E o salão, quando ele foi pensado, foi exatamente para isso. Para que as pessoas se olhassem como um todo, assim. E nós temos tudo lá dentro para que as pessoas tenham isso. Sem contar que tem coelhos soltos no nosso jardim, tem um jardim onde as pessoas sentam para tomar um chá, coloca tinta no cabelo, vai pro jardim tomar um chá e vê o coelhinho pulando. Então, mas é um momento que eu acho que para aquela correria do dia a dia, sabe? Eu acho que a pessoa tem que se dar algo de presente, Flávio. Não só o acordar, trabalhar, dormir, família e responsabilidades, mas assim, dá um momento, se dá o direito de ter um momento só seu, sabe? Algo assim. Muito legal, muito bom. E eu gostaria, Mariana, agora que a gente está encaminhando para o final, pedir para você fazer suas considerações, dar o seu boa noite e o que você quiser colocar aqui para o pessoal, para que eles possam também ter essa experiência, para quem não teve. Porque muita gente, às vezes, ainda tem uma ideia equivocada, e isso é uma coisa estranha. Você falou 15% é Jaguariúna e 85% do pessoal vem de fora. Sempre teve aquela coisa do, não, Bar da Praia é muito caro. E às vezes a pessoa vai em outro lugar que não tem nada disso, senta, come uma coisinha ali e gasta mais do que gastaria lá, sem ter experiência, sem ter aquela comida maravilhosa, esse amor todo que está no ar, Love's in the air. E eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho, já dando aí o seu tom de despedida. Olha, para quem não conhece o Bar da Praia, vá conhecer, porque vale muito a pena. O Bar da Praia começou há 2 meses com pratos executivos de terça a sexta-feira, na hora do almoço. E que tem um preço super acessível para quem tem essa visão do Bar da Praia. Aí, então vá, porque vale muito a pena, porque a qualidade é a mesma. Então, de terça a sexta, nós estamos com o almoço executivo, das 11h30 da manhã até as 3h30 da tarde. Sexta-feira, nós temos música ao vivo todas as sextas-feiras à noite. Muito bom. E esperem que logo vai ter novidade, porque eu tô desenvolvendo um festival da tilápia agora para o mês de julho. Vamos fazer algo diferente aí. Estarei lá. Sábado nós trabalhamos das 11h30 da manhã até as 22 horas e domingo das 11h30 da manhã às 16h30. Vá conhecer o Bar da Praia, porque vale muito a pena. Como eu falei no começo, é da nossa família para a família de vocês, com todo carinho, com todo amor, e tenho certeza que vocês não vão se arrepender, não importa de que cidade vocês estejam saindo. Que legal. Gente, eu falei então aqui com a nossa querida Mariana, é uma empresária, uma mulher fantástica, tem uma família maravilhosa, e eu gostaria de pedir para vocês que vão conhecer esse lugar maravilhoso. Beijo a todos vocês, muito obrigado e fiquem com Deus. Tenham uma boa noite.